Fala, rapaziadinha, Basquecast no ar, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. Eu sou o Lucas Lustosa e dessa vez eu chamei outro camisa 10 do 365 pra chegar junto aqui no Basquecast. La Torre, tamo junto. seja muito bem-vindo, cara. Valeu, vai ser uma honra estar aqui. É o cara dos, como é que é? Canaris? Dos Canaries, Canaries. La Torre com a gente pra gente falar de um assunto muito importante. É um convidado que é uma referência quando o assunto é economizar, quando o assunto é finanças e de um dos maiores clubes do Brasil, Flamengo. Bandeira, muito bem-vindo, muito obrigado por ter topado, cara. Valeu, Lucas. Prazer enorme estar aqui no Basquecast. Mestre, a gente tava falando aqui no off, né? Tava até brincando que eu tô precisando de uma ajuda pra equilibrar minhas contas aí, como quase todo brasileiro que vive aqui, né? E aí você puxou o assunto, acho que a gente pode começar por isso. Como eu falei, o Basquecast é pra ser uma resenha, é pra gente conversar bastante, pra gente entrar numa roda de bastidores, enfim, pra gente se abrir mesmo. E aí eu queria saber de você, quando você falou assim, tava assim até 2012 e tudo mais, como é que você encontrou o Flamengo naquela situação, quando você assumiu? Olha, era uma situação muito difícil, né? O clube estava totalmente endividado, né? E com a credibilidade abaixo de zero. Tinha 3, 4 meses de salários atrasados, se financiava através de apropriação indébita, né? Ou seja, fazia o que você não deve fazer com a sua conta de luz, né? É o que eu faço todo mês. Como é que você se financia através de apropriação indébita, né? Você recolhe o imposto de renda dos funcionários que você paga e não repassa para a Receita, né? Aí você emite o boleto, né? O DARF, né? Para pagar para a Receita. E na hora de pagar você vai e rasga e fica com dinheiro para você, né? Essa é a maneira mais fácil de se financiar, você não precisa pedir autorização para o conselho, né? E isso não só o Flamengo, a maior parte dos clubes brasileiros fazia isso. E isso daí é um absurdo, né? Primeiro porque não é moralmente ético, né? Não é correto você, afinal de contas, o dinheiro dos impostos pertence a todo mundo, né? E também porque a multa é altíssima, né? Dos juros, no caso. Multa, juros, demora. E aí isso é uma bola de neve. Você começa a entrar nessa daí e aí não tem saída. E o que a gente teve que fazer foi começar a pagar tudo direitinho, se sacrificando, né? E aí reduzindo despesa, se sacrificando. E aí depois começamos a trabalhar em Brasília para conseguir o Profut, né? Que o Profut é um programa de refinanciamento de dívidas tributárias que, ao contrário dos refis tradicionais, né? Porque o refis é o nome genérico aí para esse tipo de financiamento, tipo de operação. Mas aí normalmente você tinha um refis a cada 5 anos, os clubes assinavam e não pagavam depois. E não tinha nada para eles darem em troca. E no caso do Profut, né, foi uma longa negociação, né, em que nós estabelecemos assim, uma série de contrapartidas que os clubes se comprometeriam a seguir, e aí com isso sim eles mereceriam um refinanciamento da sua dívida tributária. Se cumprissem esses termos. Se um dia não cumprir, você tem a dívida considerada vencida de um dia para o outro. Aí dá ruim. Aí complica. Mas assim, tem uma pauta enorme pra gente seguir, uma troca de ideia bem maneira, mas aí, como eu falo, eu sou contra a pauta. Eu chego no podcast, já começo a pensar em várias paradas. Você entra em 2013 no Flamengo. Sim. A gente já sabe o que aconteceu, que você foi convocado, se não me engano, 20 dias antes da eleição, não foi? Por aí. Poucos, Você, até então, da onde chegou essa experiência, essa expertise pra você virar e falar assim, cara, é isso que precisa ser feito? Como é que você tinha tanta convicção de que o Flamengo, depois de 100 anos de história, precisava passar por esse processo? Como é que aconteceu isso? Isso não é difícil, né? Até porque eu nunca fui cartola, né? Eu era um torcedor, que nem vocês, que abria o jornal todo dia e via o que estava acontecendo com o Flamengo, que era aquele descalabro. Então, que alguma coisa tinha que ser feita, né? Eu tinha mais de 30 anos de BNDES, né? E no BNDES você toma contato com todo tipo de empresa de todos os setores da economia. Então, o que eu mais fiz na minha vida foi analisar a situação financeira das empresas, seja empresas privadas, estatais, governos, e não é nenhuma mágica, né, o que precisa ser feito, né? Todo mundo sabe o que precisa ser feito. Agora, precisa de vontade política, precisa de vergonha na cara. Coragem. E precisa de atitude,
né, e precisa cortar na carne. Foi o que nós fizemos. E eu gosto sempre de dizer, eu não fiz nada sozinho. Tá? Tive o privilégio de liderar uma equipe fantástica, né, em que as pessoas todas, inclusive meus vice-presidentes, né, todos pensavam como eu. Então foi um trabalho de equipe e foi também um trabalho que contou com profissionais, né? Eu sempre entendi que o Flamengo não poderia ser gerido por amadores. O dia a dia do Flamengo tem que ser totalmente gerido por profissionais recrutados do mercado, bem pagos. Não precisa nem ser rubro-negro. Claro que a grande maioria era, porque a grande maioria em todos os universos é Flamengo. Né? Mas importante era que eram profissionais, né, super experientes, né, muito bem pagos, remunerados, inclusive com remuneração variável por atingimento de metas, por desempenho, como nas grandes empresas. Né? E a partir daí, e com muito sacrifício inclusive que eu tenho que agradecer todo dia a torcida do Flamengo, que na realidade quem fez sacrifício foi ela, né? E nós, junto com a torcida, conseguimos virar esse jogo. E algum tempo depois, né, 6 anos depois, quando eu estava saindo, a situação era muito diferente daquela que a gente tinha encontrado. Nesse começo, você enfrentou alguma dificuldade de quem já estava no clube para poder fazer todas essas mudanças? É claro que sempre tem dificuldade, né? Eu lembro que quando nós conseguimos a nossa certidão negativa, né, que era o nosso sonho dourado nos primeiros meses da administração, o Flamengo, como tinha dívida vencida com o governo, ele não tinha certidão negativa. E sem certidão negativa, você não pode acessar recursos de empresas estatais, de empresas do governo, seja através de financiamento, no caso de banco, seja através de patrocínio. E nós suamos, né? O que tínhamos que suar ali foi um trabalho assim insano para a gente conseguir a certidão negativa, e com isso tivemos que pagar todos aqueles atrasados ali com muito sacrifício. E quando nós conseguimos emitir a certidão negativa, nós já tínhamos pago, se eu não me engano, o número é 80 milhões de reais de dívida naqueles primeiros meses de 2013. E aí, com a certidão negativa na mão, conseguimos o patrocínio da Caixa Econômica, né, que é uma empresa estatal e que só poderia patrocinar quem tivesse certidão negativa. Aí conseguimos, e era um contrato que dava ao Flamengo 25 milhões por ano para botar a Caixa aqui naquela época era muito dinheiro. Pois é. E aí teve um conselheiro do clube que, você nem falou não, ele escreveu, chamando a gente, não me lembro, acho que de otário, alguma coisa assim, que como é que vocês pagam 80 milhões de reais para conseguir um patrocínio de 25? Ele fez a conta, 80 é maior do que 25, então na cabeça dele era melhor continuar na infração, né? Praticando a apropriação indébita e tal, e vai se virando aí, que foi o que o Flamengo fez durante muito tempo, e boa parte dos clubes brasileiros. Alguns fazem ainda. Ainda continua, né? Como é que, se você pudesse, de fora, você não é o Bandeira, é difícil fazer isso, como é que você avaliaria a tua gestão? Mas isso aí eu prefiro que os outros avaliem, né? Não é... Importante a gente se autoavaliar, a gente se autocriticar, saber se foi bom ou ruim. Porque assim, você é referência para muita gente. Eu fiz o melhor que eu pude, né? Se eu não fiz mais, se eu não fiz melhor, não foi por falta de dedicação, de empenho, né? Eu me dediquei totalmente ao Flamengo e fiz o melhor que eu pude, e quando eu falo eu fiz, eu coloco minha equipe toda junta, né? Tanto os vice-presidentes quanto os profissionais. Se não saiu melhor, né, não foi porque a gente não tivesse tido vontade, não tivesse tido garra, não tivesse tido empenho. E eu acho que as pessoas dizem que o resultado foi bom, né? Então, inclusive outros presidentes, né? O Mário Bittencourt do Fluminense fala isso. Sim, presidente de outros clubes, vários. Né? Isso é uma coisa que me dá muito orgulho. Inclusive, você tem presidentes jovens, né, que apareceram depois. De vez em quando um deles, num evento assim, né, fala publicamente: a minha inspiração, né, foi a administração do Flamengo, foi a administração do Bandeira, né? Isso realmente me enche de orgulho.
E eu acho que efetivamente quando você faz a coisa certa, e quando quem está fazendo a coisa certa é o Flamengo, né? Porque o Flamengo é o Flamengo, aí acho que isso daí provoca aí um efeito de demonstração, um efeito multiplicador. Aí, felizmente, acho que hoje a percepção com relação a esse tipo de coisa no futebol brasileiro é outra. Dentro da tua gestão, você se arrepende de alguma coisa? Você faria diferente? Várias coisas, né? Isso aí, mas em qualquer situação na vida, né? Na educação dos seus filhos, no seu trabalho, né? No BNDES, no seu casamento e tal, você vai pensar, não, eu podia ter feito alguma coisa diferente. Mas o importante é você fazer, ainda que você erre com vontade de acertar. Então, né, tem muita coisa. Eu já dei tanta entrevista que eu fico com medo de me repetir. Repetir as coisas, né? Acho que não tem problema. Mas uma coisa que eu sempre respondi quando as pessoas... O que você faria diferente? Eu acho que nós trocamos de treinador muito mais do que a gente deveria. Acho até que isso não é um problema exclusivamente do Flamengo. Isso é um problema da cultura do futebol brasileiro, da maioria dos clubes, da imprensa, da própria torcida. Eu acho que se a gente pudesse voltar atrás, talvez a gente tivesse tido assim, mais paciência, né? É claro que não é uma situação fácil, porque muitas vezes o treinador é muito bom, está fazendo um belo trabalho, aí ele começa a sofrer pressão, aí essa pressão interfere no trabalho dele, aí ele cai de desempenho por conta da pressão, aí você já não sabe o que é o ovo, o que é a galinha, né, nessa história. Né? Não é fácil também não. Mas eu acho que a gente deveria pelo menos se empenhar para fazer diferente. Bandeira, pensando na sua equipe, né, no todo o seu staff que ajudou nessa mudança, você acredita que o Flamengo ter o sucesso financeiro hoje, principalmente, não seria possível se não fosse pela sua gestão, por exemplo? Não, acho que poderia ter sido, né, outra pessoa. Isso aí não... como eu te falei, isso daí não tem nenhuma ciência, né? Tem ciência, né? A ciência que tem é a administração financeira, né? Gestão, é uma coisa que a gente aprende na escola e que muita gente tem experiência de gerir as suas empresas. Então não tem mágica, tá? Não tem aquela coisa, não, isso daí foi cuidadosamente planejado, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando, não, mas quem planejou essa postura do Flamengo foi não sei quem e tal. Na realidade, isso não é... Isso daí não tem aquela coisa do toque de Midas, né? Aquela coisa genial. Não, o que você precisa é saber o que você vai fazer. Agora, quando você entra naquele caminho, você tem que ter atitude, você tem que ter vontade política, você tem que ter casca grossa para poder sustentar aquilo. Você não pode voltar atrás, né? De repente, se você tem uma questão aí, perdeu do Volta Redonda, não pode, não pode, tem que ficar lá, né? E nisso que eu agradeço muito a torcida, porque a torcida, nós tivemos vontade política, tivemos atitude, tivemos vergonha na cara, mas a torcida compreendeu, desde aquele meu discurso de posse, que eu falei que a gente ia fazer sacrifício para resgatar o passivo ético e moral do clube, a maioria da torcida do Flamengo compreendeu aquilo e nos apoiou. Então, quantas vezes nos primeiros anos, assim, você estava passando um sufoco, né? Aí você está lá em 19º lugar, na zona de rebaixamento, aí perde um jogo que, teoricamente, seria considerado, né? O Flamengo seria considerado favorito, e aí você está lá super para baixo naquele momento. Aí vem um torcedor e fala, não, presidente, legal, é isso mesmo, nós temos que fazer sacrifício, vocês estão fazendo a coisa certa, eu tenho certeza que mais na frente vai dar certo. Né? Isso é muito bom. Né? E deu certo, né? E deu certo. Você está falando da torcida, da paciência da torcida. Você acha que aquela Copa do Brasil de 2013, que o Flamengo foi campeão, acabou... Não é melhorando, vai. É porque você entra com o discurso de que sim, ia ter austeridade financeira, que você ia ter o controle. Tanto que você se desfaz, né, do Wagner Love, tem tudo que você fala do seu segundo salário ser a conta da SEDAI. Então você economiza e ao mesmo tempo consegue um resultado dentro de campo ali com o Flamengo sendo campeão na Copa do Brasil, que pagava muito bem. Isso deu uma melhorada?
Não, com certeza deu uma melhorada. A Copa do Brasil não pagava tanto quanto paga hoje, tá? Mas, é claro, só a renda daquele último jogo, né, nos ajudou contra o Atlético Paranaense. Foi graças àquele jogo que a gente pagou o nosso 13º salário em dia. Né? Então, é claro que é super importante, não só financeiramente, mas até esportivamente, em termos de dar aquele gás para a torcida, para o time, né? Aquele time não era o melhor time do Brasil, né? Mas era um time assim guerreiro, era um time assim que estava com uma vontade, estava com uma disposição, estavam todos unidos querendo ganhar aquele título, né? E em campeonato mata-mata esse tipo de coisa acontece. Nem sempre o melhor time no papel ganha, né? E o melhor time do Brasil naquela época, inquestionavelmente, era o Cruzeiro. Sim. Né? Que foi campeão em 2013, 2014. Né? Tinha, inclusive, o Everton Ribeiro. Né? Ricardo Goulart, Marcelo Moreno. Né? E ainda não tinha o Arrascaeta. O Arrascaeta só chegou no ano seguinte, né? Mas era um timaço. Né? E, no entanto, num torneio mata-mata, por conta da raça dos nossos jogadores e tal coisa, a gente conseguiu eliminar o Cruzeiro nas oitavas de final e aí fomos subindo, né? Então, mata-mata nos permite esse tipo de coisa. Às vezes dá errado, né? Eu lembro que em 2004 a gente foi para a final contra o Santo André, né? Que também é exatamente o que você está falando, só que o inverso. O time melhor era o Flamengo. O time melhor era o Flamengo, né? E foi jogar contra o Santo André no Maracanã, podendo empatar, né? E acontece aquela tragédia. Né? Mas esse tipo de coisa acontece, né? Infelizmente... a história é feita de... Deu certo em 2013, pelo menos. Né? Em 2013 deu certo e foi bom que tivesse dado certo, até em homenagem àqueles jogadores. Né? Aquele time ali, eu tenho muita saudade daquele time ali, pode não ser o Screte Canarinho de 70, né? Não é o Flamengo de 81, mas era todo mundo focado, todo mundo ali trabalhando sério. Né? Tinha um comprometimento, né? Tinha a magia de Hernani Brocador. Alguns atletas tinham o Hernani Brocador, sim, Elias, né? Elias que fez o gol, né, contra o Cruzeiro. Os dois fizeram, né? Exato. Não, o Elias fez o gol contra o Cruzeiro no primeiro jogo tinha sido o Carlos Eduardo, né? Mas aí na final contra o Atlético Paranaense ele voltou a fazer o gol e o Brocador arrematou ali no final. Ainda fez assim. Exatamente. Pô, mas aí uma dúvida agora, porque teve a vitória e... Assim, 2017, se eu não me engano, né? Que foi um ano que impulsionou pelos rivais, a questão do cheirinho e tudo mais. Como é que era isso nos bastidores? Porque o Flamengo podia estar ali no final, entre aspas, da tua gestão, com essa melhora financeira que já vinha tendo. Podia conquistar os 2 títulos e acabou, por detalhe, perdendo a Copa do Brasil e a Sula, não foi? Acho que foi a Sul-Americana. Foi. E aí impulsionou isso, do cheirinho e tudo mais. Como é que era isso lá dentro? Olha, aí é o reverso da medalha, né? Eram 2 competições mata-mata, né? A Copa do Brasil, o time do Flamengo já vinha bem melhor. Em 2016 nós já chegamos em 3º lugar no Brasileiro, empatado com o 2º, né? A diferença só no critério de desempate. Né? Em 2018 fomos o 2º colocado de novo, né? Com uma pontuação, tanto em 16 quanto em 18, uma pontuação maior do que a gente teve, né? Do que o Palmeiras teve ano passado, em 23, campeão brasileiro. Maior do que a gente teve em 2020, que nós fomos campeões, maior do que a gente teve em 2009, naquele time do Pet, do Adriano e tal. Né? Então, o time já estava... Nós já tínhamos uma certa folga financeira que nos permitiu trazer o Paulo Guerreiro, né? O Diego Ribas, né? O Everton Ribeiro, o Diego Alves, o Arão. Então, o nosso time já era, né? Já era outro. Então, nós fomos para aquelas 2 finais... podendo ganhar, mas acontece às vezes de perder, né? E fomos para aquela final contra o Cruzeiro, fomos para a decisão por pênaltis, né? O Thiago Neves tocou 2 vezes na bola, ou seja, aquela decisão por pênaltis era para ter continuado, né? Então era para ter terminado nos 5 pênaltis 4-4, né? Porque o Diego perdeu para nós. E o Thiago Neves perdeu para eles, mas o juiz não considerou. Então, quem sabe o Flamengo não poderia ter ganho, né, na sequência do pênalti, né? E no caso da Sul-Americana também nós jogamos contra o Independiente aqui e
Tínhamos perdido lá e empatamos aqui graças a um pênalti inexistente que o juiz marcou, né? Um pênalti do Cuéllar, né? Na época não tinha VAR. Mas esse tipo de coisa acontece, né? Não estou dizendo que foi má intenção do juiz, né? Seja de um, seja de outro, né? Mas aconteceu, é mata-mata. Mas o importante é que naquele momento, né, o Flamengo já estava começando o seu processo de recuperação, de melhoria do seu futebol, que foi acabar com aquele time fantástico de 2019. Essa parte do cheirinho, essa parte do Flamengo de 2000... depois de 2013, 14 até pra frente, ficou muito marcado. É por isso também que eu acho que o time de 2019 foi tão impactante, mas muito por conta desse peso. Acabou o cheirinho, sabe? Mas veja bem, essa coisa do cheirinho, não sei se vocês lembram bem, né? Isso daí é zoação das torcidas adversárias, né? O cheirinho era uma coisa legal que foi a torcida do Flamengo que criou, né? Não tem nada a ver com a nossa administração. Sim. Nunca ninguém da nossa administração foi pro vestiário e falou de cheirinho, nada disso. Né? Era aquela torcida que não estava acostumada em ganhar e de repente vê o seu time melhorando e fala, pô, tô com um cheirinho aqui do Hepta. Sim, né? sim. Né? E era uma coisa positiva. Mas é claro que tudo na vida você pode usar maliciosamente pro outro lado, né? E agora... Igual foi do Real Madrid, pode esperar agora, que usaram também para esse outro sentido, né? Foi uma zoação de vestiário ali... E aí agora toda a torcida que se bem que a coisa do Real Madrid não foi a torcida, né? Foi lá, é verdade. Né? Você isso tem aí um ponto. Isso nasceu lá da comissão técnica do Flamengo, lá, eu não sei exatamente quem foi que teve a ideia. Mas no caso do cheirinho, não, era uma brincadeira saudável da nossa torcida. E não vejo problema nenhum, né? Você lembra que até 2014, 2015, por aí, tinha um canto da torcida que era muito famoso, que era o time começava a melhorar, aí a torcida gritava, ô, Libertadores, qualquer dia eu tô aí. É né? Por que isso? Porque o Flamengo nunca ia para Libertadores, quando ia era uma festa. É verdade. Né? É verdade. Aí por que hoje ninguém mais fala isso? Porque Libertadores, todo dia eu tô aí, nós estamos aí. Né? É estranho se não tiver, no caso, né? Agora, se algum dia não for para Libertadores, né, vai ser um problema sério. Né? E naquela época, não, ir para Libertadores era uma coisa positiva, era uma coisa que a gente não estava acostumado a ir sempre. E aí a torcida cantava Libertadores, qualquer dia eu tô aí. Né? Felizmente parou de cantar pela melhor razão possível. Né? É uma diferença de realidade tão grande, né? É bizarro. Uma galera muito mais nova talvez nem saiba disso. É muito bizarro essa discrepância de realidade de 10 anos atrás para a atual. Uhum. É por isso que é importante a gente falar sobre isso. A gente lembrar a história um pouco do Flamengo desse período. E a tua importância, claro, na gestão. Todo mundo já passou por... Todo mundo não, mas quem é mais velho como eu já passou por fases assim de... maravilhosas do Flamengo e por outras também que a gente tem vontade de esquecer. Com certeza. Né? Eu vi o time do Zico, né? Com Leandro, Júnior, Adílio, Andrade, Nunes, Moser na defesa e tal, né? E aí depois a gente ficou um tempão sem ver isso daí. Depois tivemos o Tetra lá em 87, né? Com Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo, Andrade, Ailton, Izinho, Renato Gaúcho, Bebeto e Zico, né? Então isso era um timaço também. Sabe tudo. 92 teve Júnior também, né? Liderando a equipe. 92, né? O Júnior já com 38 anos de idade, né? Comandando aquele time ali, né? E nós fomos para a final contra o Botafogo. O Botafogo era franco favorito, mas tomou 3-0 logo no primeiro para ficar jogo, esperto. Né? Pra ficar esperto, né? E aí não teve, aquele foi o Penta. Você falou do Botafogo, uma dúvida só, antes da gente continuar a pauta aqui. Quem você considera, não precisa ser hoje ou na tua época, como torcedor também, que você também é torcedor do Flamengo, claro. Quem você considera o maior rival do Flamengo? Não existe. Né? Eu uma vez falei, vocês devem ter visto, né? Que a história do Batman. Não. Não, que uma vez eu ainda estava lá no velho... velha sala de imprensa do Ninho do Urubu, lá ainda quando era um barracão. Uhum. E aí, se eu não me engano, o Vasco estava na segunda divisão, ou estava quase caindo para a segunda divisão, ou estava tentando subir de volta para a primeira.
E aí alguém me perguntou lá, um jornalista, se o que eu achava que, né, que ia acontecer com o nosso arquirrival. Eu falei, que arquirrival? Não, o Flamengo não tem arquirrival. Todo mundo acha que o arquirrival é o Flamengo. O Flamengo é que nem o Batman, né? O Batman tem vários arquirrivais. Tem um Pinguim, o Charada, né? A Mulher Gato, né? Tem mais um que eu esqueci agora, né? O Pinguim, Charada. Coringa, pois é. A Mulher Gato, todos os 4, né, acham que o Batman é o arquirrival. O Flamengo é a mesma coisa, ele tá acima de todo mundo. Olha que coisa linda. E quem é o Robin do Flamengo, então? Você falou do Batman, deixa eu trazer isso agora. Não tem, Robin. Não tem Liga da Justiça. Não. O Batman é solitário e acabou. Não é o Batman do meu tempo, não é mais esse, é o Batman dos anos 60. O Bruce né? Wayne. Do outro lado da cidade, não tem essas coisas. Vamos seguir aqui na nossa pautinha, mestre? Quer seguir daí? Bora. Acho que a gente pode entrar no assunto a entrada e o rompimento com o Landim, só pra gente tentar também entender se você... Porque assim, são 2 perguntas juntas, né? Como é que foi essa quebra de expectativas ou esse rompimento, entre aspas, com o grupo? Você já falou, mas eu acho que pode resumir, é bem importante pra galera que tá assistindo, como bastidores, claro. E aí a segunda que eu já queria que você respondesse também é se você pretende voltar. Então vamos lá. Esse rompimento se deu no início de 2015, né? Entrou todo mundo junto, né? Fizemos uma campanha juntos em 2012, estava indo tudo muito bem. E eu efetivamente não tinha... às vezes as pessoas falam que eu quebrei um acordo, né? Que eu não seria candidato à reeleição em 2015, que quebrei um acordo. Né? Mentira. Na realidade, para ser bastante claro, assim, eu quebrei sim um acordo, mas um acordo que eu tinha feito com a minha mulher, né? Que ela não queria que eu fosse candidato à reeleição. Todo mundo sabia disso e eu não tinha expectativa de ser efetivamente candidato à reeleição. Mas eu ia tinha ficar esse acordo 3 com o anos. grupo? Não tinha acordo nenhum. Não, de não continuar reeleito. Não tinha acordo nenhum. Ah, tá. Nada. Tá. Ao contrário. Depois eu vou contar eu vou contar agora o resto da história. Tá. Né? Tinha a minha intenção de ficar 3 anos só e depois, se quisesse, eu continuaria ajudando. Um dos membros do grupo lá seria o presidente. E não tinha nada combinado. Até que, em outubro de 2014, o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, num dia que nós estávamos nos Estados Unidos, em Memphis, para ver um jogo do basquete do Flamengo, ele chega para mim e fala: olha, nós vamos ter eleição no ano que vem. Eu conversei aqui com alguns vice-presidentes e a maioria acha que a melhor solução para nós é que você seja o candidato. Entendi. Aí, como ele sabia que eu tinha esse acordo com a minha mulher, eu queria que você falasse com a Ana Lúcia e tal, e se ela topar, né? E aí eu, na volta, falei, né? Minha mulher deixou, meus filhos deixaram. Pode ir. Pela nação, vai. E aí a gente já começou a planejar a candidatura, todo mundo junto, desde outubro de 2014. Tivemos várias reuniões e tal, e aí já decidi quem é que vai ser vice, quem vai ser candidato a conselho e tal. Essa história né, de Memphis, né, dessa conversa lá com o Rodolfo, isso está muito bem descrito no livro do Rodrigo Capello. Não sei se vocês conhecem. O Rodrigo Capello escreveu um livro excelente chamado Futebol Como Ele É. Tem um capítulo sobre cada clube. E o último capítulo, que é o mais importante, é sobre o Flamengo. E aí ele me entrevistou na época, entrevistou outras pessoas, checou as fontes, excelente jornalista que ele é, e ele conta essa história exatamente como foi. Tá? Começou lá em Memphis e tal, e nós começamos a articular a candidatura. Aí quando chegou em final de janeiro, se não me engano, início de fevereiro, um dos vice-presidentes, que eu achava que era o único que estava um tanto quanto incomodado com essa situação, que era o BAP, ele arrumou uma desculpa e me ofendeu num grupo WhatsApp e no dia seguinte pediu demissão lá da vice-presidência de marketing e saiu, mas saiu sozinho. Mas foi repentino? Ele simplesmente arranjou uma desculpa e ofendeu o senhor? Desculpa, Se você for olhar lá, foi
teve a ver com um problema que nós tivemos com a FERJ, né? E aí uma reunião na FERJ. Se você olhar com a perspectiva de hoje, então, é uma coisa ridícula. Mas o fato é que ele ofendeu a mim, ofendeu ao Flávio Willemann, que era o vice-presidente jurídico, e aí no dia seguinte acho que percebeu o que tinha feito e pediu para sair. Mas pediu para sair e já saiu dizendo na imprensa que ia montar uma chapa para ganhar da gente e que ia levar, né, 3, 4 dos vice-presidentes. Ele ficou revoltado com ele mesmo. Pois é. E os vice-presidentes todos continuaram por enquanto, né? Dizendo, não, isso é besteira, nós vamos trazer ele de volta e tal. Landim estava contigo. Estava comigo. Era vice-presidente de planejamento. E aí quando chega na época do lançamento, isso aí a candidatura de vento em popa, os grupos políticos do clube, todos com a gente e tal, né? Já estava a coisa bem encaminhada e tudo indicava que a gente ia ganhar com a larga margem. Estava o grupo unido, acabamos ganhando, mas não foi por causa de... Mas aí, em cima do lançamento das chapas, aí chegam para mim e falam, olha, aquilo que a gente tinha falado, nós mudamos de ideia. Nós não queremos que você seja candidato, não. Mas quem falou isso para você? O próprio Rodolfo, né? E acho que estava o Valim na época também. Eita, mas você sabe o motivo por que isso mudou repentinamente? Porque eles estavam desde fevereiro com o BAP na calada da noite ali, né? Estavam articulando. Entendi. E aí resolveram pedir para eu não ser mais candidato, que eles queriam ser. Aí, falei, gente, agora que... Minha mulher já deixou? Né, minha mulher já deixou, os grupos políticos do Flamengo estão todos conosco. Vocês querem que eu abandone o projeto porque eu fui ofendido publicamente por uma pessoa que nunca me pediu desculpas e aí vocês querem que eu deixe, né, não, é isso que a gente quer mesmo. Aí eu disse assim, então vamos fazer o seguinte, se a maioria dos vice-presidentes do Flamengo, nós éramos 16, se eu não me engano, quiserem que eu desista da reeleição, eu desisto, não tem problema nenhum. Tu ainda propôs isso? Propus. Tu ainda propus uma votação da maioria da galera? Dos vice-presidentes. Aí fomos para uma reunião no escritório do Vrobel, lá em Ipanema, os 16 vice-presidentes, eles colocaram a proposta deles, aí fizemos uma votação e eu ganhei de 12-4. Os 4 ficaram, né? E aí os 12 ficaram conosco, né? E continuaram comigo até o final do mandato. E aí começou aquela história que vocês já sabem, né? Eles achavam que iam ganhar, porque se acham pessoas de uma casta superior, né? Então, como é que eles poderiam pensar em perder para nós mortais, né? Mas o fato é que eles... começou a campanha e eles perceberam que iam perder. Quando eles perceberam que iam perder, aí partiram para essas mentiras aí de que eu tinha descumprido um acordo, né? Aquelas coisas todas que está tudo documentado, está tudo na imprensa aí. E essas coisas, a melhor solução é você resolver no voto, né? E no voto nós ganhamos por larguíssima margem. Eu não sabia que tinha uma votação. Para mim, se você não quisesse votação também, aí é a minha opinião, óbvio, né? Como uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Se não quisesse votação, também estaria totalmente certo. Você fez a chapa, você era o presidente, enfim. E você ainda propôs essa votação. Foi depois disso que tentaram tirar o seu sócio, não foi? Umas 3 vezes, eu acho, se não me engano. Não, isso já foi... isso foi depois antes. Que eles estiveram na... Não, porque aí isso aí estou falando em 2015. Aí nós fomos... Isso foi para o segundo mandato. Aí fizemos o segundo mandato com o nosso grupo todo, os 12, né? E mais outros que vieram depois, o Wellington... Mas eles não tentaram influenciar em alguma coisa nesse período? Não, aí já não era mais poder, né? Entendi. Eles eram minoria. De vez em quando faziam uma malcriação, escreviam uma cartinha para o professor Rueda, lembra aquela história da cartinha? Mas o segundo mandato ele foi assim muito mais harmonioso do que o primeiro, porque não tinha ninguém para atrapalhar, né? Não tinha ninguém jogando contra. E aí nós fizemos, né? Aí o segundo mandato foi todo assim, até que terminou o segundo mandato, né? Eu não podia mais me candidatar, nem queria. E aí eles formaram uma chapa, né? Nós concorremos com o Lomba, o Ricardo Lomba, como candidato a presidente. Eles ganharam e democracia, a gente vamos respeitar. E eles assumiram o poder. Só que aí começaram a me perseguir.
tentaram me expulsar do clube 3 vezes, né? E vocês acompanharam isso tudo. Tentaram e estão tentando ainda me prejudicar fora do clube. Mas a gente tem que encarar, né? Pensando Aí em... a sua outra pergunta, né? Se eu vou voltar. É o gancho. Exato. Não, é verdade, antes dessa pergunta, é porque ano passado teve, eu não sei se é suspeita, não sei se foi decretado, se a galera viu rumores ou não, de que o Landim tentou continuar a eleição, tentou mudar o estatuto. Aconteceu de até um carro passar em frente à sede da votação, naquela parada toda, todo aquele mistério. Isso foi rumor? Você sabe de alguma coisa relacionada a isso? Houve uma proposta de prorrogar o mandato dele por 1 ano. Ele disse publicamente que não queria, mas isso foi colocado e perdeu por unanimidade. No mesmo dia, houve uma proposta para proibir quem exercesse cargo público eletivo de se candidatar, claramente tentando me atingir e perderam por larguíssima margem. Então, isso aconteceu. Vai ter uma eleição agora em dezembro de 2024. Muita gente pede para eu ser o candidato, eu não pretendo, tá? Eu prefiro... quero participar do projeto lá da chapa de oposição. Acho que a gente deve tentar unir a oposição, que tem vários grupos que gostariam de participar desse projeto. Eu acho legítimo. Acho que nós temos sim que conversar com muita gente. Agora, o ideal para mim seria que eu não fosse o candidato a presidente. Eu quero participar do projeto, não me incomodo de estar na chapa, quero ajudar depois, né, que a chapa for vitoriosa, mas de preferência eu não gostaria de ser o candidato. Mas está aí, eleição Então, resolve, como eu falei da outra vez, a eleição resolve no voto. É democracia. Mas isso calma, aí. você falou preferência, então. Então não tem uma decisão, um martelo batido se vai ou não vai. Ou tem? Eu acho que não tem nenhum candidato, talvez tenha, da situação, né? Mas na oposição, né, não existe ainda uma definição clara de quem vai ser o candidato. Eu digo que a minha preferência é não ser. Mas eu não descarto assim, numa contingência em que seja absolutamente necessária. Mas eu, sinceramente, eu sou a favor da alternância de poder, eu já cumpri minha missão, fiz o melhor que eu pude, quero continuar muito ajudando o Flamengo, mas de preferência não como candidato a presidente. Eu estou exercendo meu mandato de deputado federal, assim como no Flamengo estou fazendo o melhor que eu posso. E não que eu acho que as duas funções sejam incompatíveis, não, mas eu acho que eu sou sempre a favor da alternância. Passei lá os meus 6 anos, não vou abandonar o Flamengo nunca, mas prefiro não voltar a ser presidente. Hoje, pensando na oposição, independente de ser você ou alguma outra pessoa para representar, vocês têm algum ponto de crítica, alguma análise que vocês levam como principal argumento para a mudança de poder no Flamengo comparado à gestão atual? Olha, eu acho que essa questão do profissionalismo, o Flamengo, como eu falei no início da entrevista aqui, o que caracterizou a nossa administração foi aquele profissionalismo quase que radical. Então, na nossa gestão, o Flamengo não tinha nenhum diretor amador. O Flamengo não contratou nenhum parente, nem amigo meu, nem de nenhum dos vice-presidentes. Então, é aquela impessoalidade como princípio. Que eu acho que também que se você não tiver princípios e valores definidos, você acaba correndo o risco de voltar àquela situação toda que você tinha no passado. E que você está vendo hoje é aquele tomar lá da cá, aquela troca de favores, inclusive aquele grupo que estava no Flamengo quando nós chegamos lá na eleição de 2012, voltou todo, então eles estão juntos. O que eu acho legítimo, acho que as pessoas que são, que pensam igual, que têm os mesmos princípios e valores, têm mais que andar juntos. Eles descobriram uma identidade muito grande entre eles, estão juntos. Aí cabe a nós tentar resgatar aqueles princípios que nortearam a velha chapa azul, e o
grupo que ajudou a virar esse jogo no Flamengo. Mas aí, como nós tínhamos acabado de falar, é democracia, né? Vamos para a urna, né? Eu lamento que a eleição do Flamengo seja tão restrita, né? A poucos sócios, mas hoje é a regra do jogo, nós vamos ter que encarar. Boa. E aí teve a transição de mandato para o Landim dos 18. Teve a transição de 18 para 19, se eu não me engano. Como é que foi essa transição com ele? Foi de boa? Para você repassar? Enfim, como é que é isso? Olha, ainda que haja uma incompatibilidade pessoal e tal, que é evidente, eu acho que é obrigação né? Houve uma eleição, né? Nós perdemos a eleição e no dia da eleição, ainda antes de contar os votos, né? As bocas de urna já estavam apontando a vitória da chapa deles. Né? O que eu fiz? Eu fui lá no candidato a presidente, hoje presidente do clube, cumprimentei, parabéns e tal e coisa. Né? O Flamengo está à plena disposição para fazer a transição. E assim foi feito, né? Desde o dia da eleição que o processo de transição começou. Eu diria que é até muito mais do que uma transição, porque é uma continuidade. Porque boa parte, eu diria quase que a totalidade, né, dos executivos e profissionais do Flamengo da nossa gestão continuaram, né, na gestão dele. Então, falar que não houve transição não faz o menor sentido, porque foi mais do que transição, foi uma continuidade. E no dia da posse do presidente, ele, no discurso de posse dele, ele me agradeceu, ele citou o fato de eu ter oferecido, né, ter aberto as portas do clube para fazer a transição, e disse que a transição estava ocorrendo. Né? Depois talvez alguém tenha esquecido disso, mas está lá gravado. Né? Então houve mais do que uma transição, né? Houve uma continuidade. Né? Mudou simplesmente a orientação estratégica. Né? A orientação estratégica nossa era uma, a deles, né, passou a ser outra, mas sem nenhum tipo de ruptura. Entendi. Vamos entrar num assunto que eu acho que é importante para a torcida do Flamengo, acho que não é só para a torcida do Flamengo, para muita gente, para o Brasil também, que é assim, você foi citado num documentário da Netflix sobre o Ninho. Ficou sabendo desse documentário? Assisti. Assistiu? Você foi chamado por esse documentário para participar de alguma forma? Eu fui procurado para participar e nós estávamos ainda negociando os termos dessa participação, porque nesse caso, né, um caso como esse gera muitas injustiças, né? Então nós queríamos saber exatamente em que ponto, né, onde que eu seria citado isso eles não concordaram em abrir, então nós estávamos ainda nesse processo de discussão de como seria a minha participação, e aí aparentemente não deu tempo, eles tiveram que concluir, não nos procuraram mais, é um direito deles. Né? De uma maneira geral, eu achei o documentário bom, né? Porque essa coisa dessa tragédia foi uma coisa tão triste. Eu diria que foi o episódio mais lamentável, mais triste da história do Flamengo. Então, é uma coisa que é difícil até de você ficar pensando nisso, você pensar em 10 crianças que morreram, 10 famílias que ficaram destroçadas por conta disso, né? E isso daí dentro do Flamengo. Então é uma coisa muito triste e, nesse sentido, eu acho que o documentário fez uma reconstituição muito boa da história daqueles meninos, né? As famílias também. Né? Em novembro de 2018, o Sub-15 do Flamengo foi campeão carioca em cima do Fluminense, né? Num jogo na Gávea, né? Que foi decidido nos pênaltis, né? E o pênalti decisivo foi defendido pelo Christian, né? Que veio a falecer nessa tragédia, né? Então eu estava lá e eu estava botando medalha no pescoço deles, né? Eu sempre fui muito ligado a essa coisa da base, muito antes de ser presidente do Flamengo. Eu sempre fui torcedor e eu era torcedor tanto do time profissional quanto da base. Eu assistia os jogos todos, ia nos subúrbios do Rio,
né? Eu era garoto, pegava ônibus para ir lá e tal. Eu sempre gostei muito da base, sempre fui, e acho que, modéstia à parte, a nossa administração fez muito bem a base do Flamengo. A gente recuperou aquele investimento, né? Aquela prioridade para a base, e aumentamos muito o orçamento e deixamos um centro de treinamento de primeiro mundo pronto para eles, inaugurado, e eles já usando em dezembro de 2018. Né? Fomos campeões da Copa do Brasil Sub-17, né? Com 2 jogos contra o Fluminense, e nesses 2 jogos foi o último título da minha administração. Tenho lá a medalha. E nesses jogos aí os meninos já estavam ocupando o CT novo. Né, que o alojamento novo, é isso? O alojamento que era dos profissionais até novembro de 2018. Aí inauguramos o CT definitivo, né, o CT 2. O Flamengo entrou em férias, né, os profissionais entraram em férias. Na volta estava previsto que eles iriam para a Flórida jogar a Florida Cup e coisa. E aí já voltariam para o CT definitivo, e os meninos, em dezembro, né, já ocuparam o CT novo. Tem foto, tem vídeo. Eu estive lá, inclusive, no dia da final de manhã, levando algumas pessoas para visitar o CT, e eles estavam lá. Eu não sabia disso. Mas por que eles voltaram para o alojamento? Isso é uma pergunta que eu não posso responder, porque eu não era mais dirigente do Flamengo. Entendi. Né? Mas na nossa administração eles já ocuparam. Ocuparam até porque foram para a final. Se eu não tivesse ocupado a final, ido para a final, teria ficado só o planejamento. Entendi. Né? O planejamento todo mundo sabia que era, né? Foi inaugurado dia 30 de janeiro, de novembro. A partir daí, a base tem o seu CT e o profissional tem o seu CT. Né? Mas aí eles foram para a final contra o Fluminense. Não sei se vocês lembram que o time teve problema de cachumba. Uhum. Né? Teve uma crise de cachumba nessa época. Uma crise de cachumba, nós jogamos desfalcados. O Fluminense é franco favorito. O nosso time jogou distração. Por exemplo, o Lázaro, que agora está no Palmeiras, sim, ele não jogou porque estava com cachumba. Eu lembro disso. Mas felizmente o Reinier jogou e fez o gol da vitória. O João Gomes jogou o primeiro jogo, foi expulso, aí não pôde jogar a final. Caramba. Né? Mas foi uma vitória dramática e saímos campeões. Mas nesse dia eles já ocuparam os centros de treinamento. Se ninguém me falou, não, eu vi. Está documentado, tem filme, tem vídeo, tem foto, tem tudo isso lá. Se entrar no Twitter do próprio Flamengo, né, tá lá. E então eu tinha vamos dizer, esse xodó pelas categorias de base do Flamengo desde muito cedo, né? Então, para mim, aquela tragédia me bateu muito fundo, né? E até hoje é uma coisa que me incomoda muito. E aí, o que aconteceu depois, essa investigação e tal, isso é uma história que ainda não está totalmente contada, mas acho que vocês podem esperar para breve aí as cenas dos próximos capítulos. Teremos novidades em breve, será? Temos que ter, né? Porque, afinal de contas, o processo precisa andar, mas precisa ser bem feito. Né? A última família... Aí agora só por causa das famílias. A última família ganhou. O Flamengo foi condenado, né, a pagar o que a família pediu. Ainda pode entrar com recurso ou não, mas aí falando só da situação das famílias. A família do Christian, né? O nosso goleiro pegador de pênalti. A minha dúvida é, assim, eu, Lucas, como uma pessoa que te admira, como referência que você é, e assim, acho que para muita gente de outros clubes ou torcedores rivais, ou até flamenguistas que te admiram pela tua atuação no Flamengo. Você é citado de uma maneira que eu considero assim, eu queria te ouvir sobre como você é citado ali, que você sabia dos e-mails, que tem a tua assinatura. A minha assinatura não tem e-mail com nenhum, não. Eu e-mail não sou citado com relação a e-mail, não. Em relação à assinatura do Ministério Público da tua assinatura pessoal. O que é aquilo? A minha assinatura está lá num documento de junho de 2014. Tá? Inclusive aparece lá no documentário, está lá a data. Entendi. Em junho de 2014, o que aconteceu? O Ministério Público estava investigando o Flamengo, né, estava avaliando as condições dos CT, dos clubes cariocas, inclusive o Flamengo, desde 2012. Né, ainda gestão Patrícia Amorim. Uhum. E eles propuseram ao Flamengo, e as condições efetivamente, quando nós chegamos lá, eram condições horríveis. Tá? Coisa dá vergonha de ser Flamengo.
Viralizou até o Paulo Vitor também, né? Não foi nessa época? No carrinho. No carrinho de mão. Aquilo ali, né, não tinha nada a ver com a base, né? Mas foi uma cena que viralizou. Eu estava presente, inclusive, nesse dia. Eu vi lá o Paulo Vitor no carrinho de mão. E o que aconteceu é que o Ministério Público propôs ao Flamengo um termo de ajuste de conduta, né, um TAC, em que eles citavam uma série de questões que deveriam ser atendidas, na opinião deles, para melhorar a situação do Alojamento? Não só dos alojamentos, das condições, das categorias de base como um todo. Entendi. Né? Isso daí estamos falando de início de 2014. Né? E aí o que aconteceu? Eles mandaram essa proposta e essa proposta tinha 50 itens, por exemplo. Desses 50 itens, o Flamengo respondeu naquele documento que eu assinei, dizendo, desses 50 itens, estou generalizando, porque não sei se é exatamente os números, né? Desses 50 itens, tem 30 aqui que a gente já atende. Né? Então, esses daqui já estão cumpridos. Né? Dos outros 20, tem 19 que nós não atendemos ainda, mas reconhecemos que são importantes e a gente concorda. Né? Então, poderíamos assinar o TAC com relação a esses 19. E tem um que a gente efetivamente não concorda, porque entendemos que, era o que dizia respeito, não tinha nada a ver com segurança, dizia respeito à remuneração dos atletas. Né? O Ministério Público estava propondo que o Flamengo pagasse a todos os atletas das categorias de base, desde que eles chegassem lá, até passassem para o profissional, um valor mínimo, que, se eu não me engano, era de um salário mínimo, né? E que, em primeiro lugar, a gente entendia que não fazia sentido, porque esses salários são negociados com livre pactuação, não é salário, né? É uma ajuda de custo, sim, né? Sim. É a livre pactuação, né, entre as partes. E, por outro lado, o Flamengo não tinha dinheiro, né? Nenhum clube faz isso. Tá? Mas na época, você lembra que em 2014, como é que eram as finanças do Flamengo. Então, nós não tínhamos dinheiro para cumprir isso. Então, a gente disse, a gente atende tudo isso, prometemos atender mais tudo isso, só essa questão da remuneração que nós não temos como atender. E o documento que eu assinei era exatamente esse. Né? Relacionado, sobre todos os itens relacionados lá, houve uma ampla discussão técnica e jurídica dentro do Flamengo. Né? E isso daí é o processo lá, o criminal que está correndo lá, tem a cópia de todos esses e-mails trocados, né, em que foi colocado, né, por que o item tal a gente não atende, por que queremos atender, por que isso, por aquilo, né? Está tudo lá, é um documento extenso, né, que foi elaborado, né, evidentemente que não por mim, né, mas pelo o Departamento de Futebol de Base e pelo jurídico do Flamengo. É um documento que está lá no processo, vocês podem ler, um documento educado, né, explicando, né, cada situação, e como reza o estatuto, tinha que ser assinado pelo presidente. Então, foi assinado por mim e pelo diretor jurídico do Flamengo. E é isso daí. Por isso que é importante te ouvir sobre isso. É este documento, né, que é citado lá como sendo determinante para o incêndio. Então, né? O alojamento que pegou fogo da nem prefeitura, existia da defensoria, e quando entra em você, entram os 3 contratos com a tua assinatura embaixo dos 3. Que 3? Só aparece um. Não, tua assinatura em três, não acusação, né, mas em 3 papéis, digamos assim, do Ministério Público. É falado dessa forma, e é por isso que você tem que falar isso. Mas só mostra um. Isso é complicado, porque assim, dá a entender que você sabia por essas assinaturas e é colocado de uma outra forma. O que eu vi... O negócio da prefeitura é outra conversa. Outra coisa. Não tem nada a ver com segurança, não tem nada a ver com alojamento. Essa é outra confusão que fazem. É por isso que é importante você estar falando aqui sobre isso. Exatamente, porque a gente tem uns contextos de alguns bastidores que não saem no geral. A prefeitura teria interditado todo o centro de treinamento do Flamengo. Né? Em momento nenhum no auto lá de interdição da prefeitura, que todos nós ficamos sabendo só depois do incêndio, em nenhum momento fala de alojamento da base. Ele fala de todo o terreno. São um terreno de 150 mil metros quadrados, né? E quando a prefeitura foi lá fazer essa interdição, entre aspas,
ela tinha lá no quê? Tinha um centro de treinamento funcionando, que era o CT1, que estavam os profissionais lá desde 2016. Tinha a obra do CT2, que estava em início da obra, né, e que veio a ser inaugurado em novembro de 2018. E tinha as instalações da base, tanto alojamentos quanto sala de musculação, escritório e tal e coisa. O que eram estrutura de container, algumas nem eram ainda, tá? O container que pegou fogo na época se eu não me engano, que a prefeitura... Não, já estava lá sim, foi 2017. E então, o que a prefeitura foi lá e viu? Viu que não tinha o alvará do Corpo de Bombeiros, e aí por conta disso, não tem alvará, então está interditado. Mas não falava de alojamento, não falava de condições de segurança, não falava de menino, não falava nada, né? Só que, ainda que, de qualquer maneira, é um documento importante, seria a interdição do centro de treinamento. Só que nunca ninguém viu, antes do incêndio, nunca ninguém viu esse documento de interdição. Ele foi colado lá na porta do Flamengo. Provavelmente as pessoas lá do departamento de futebol, lá da gestão lá do CT, ficaram sabendo e tentaram resolver burocraticamente na subprefeitura, onde fosse e tal, mas isso nunca chegou, nível de gerência para cima, nunca soube daquilo, nenhum dos meus vice-presidentes soube daquilo, né? Diretor, CEO, nunca ninguém soube daquilo. A imprensa esportiva carioca cobriu o Flamengo, cobriu todos os centros de treinamento, entrevistas, tudo que acontecia lá. A imprensa ia lá todo dia e não sabiam que estavam indo numa instalação interditada. Porque o que estava interditado não era o alojamento, era o CT como um todo. Caramba. Então, você viu, né, todo mundo lá, Globo, sim. ESPN, Fox, todo mundo ia lá todo dia e tal e coisa, e estavam... Imagina a notícia para eles. Nossa. Né, se soubesse que estava interditado. Era a Entendi. primeira página. Notícia, né? Eles eram parte da notícia, digamos assim. Mas eles ficaram lá 1 ano e meio sem saber que estava interditado. Mas não é só isso. E a prefeitura? Né, o prefeito do Rio, na época, era o prefeito Crivella. Eu ia lá no gabinete dele várias vezes. Na época a gente estava negociando talvez a aquisição de terreno para o estádio, né, o terreno lá da Avenida Brasil, né, e a coisa da licença da Ilha do Urubu. Sim. Né, eu tinha um contato permanente quase com o prefeito Crivella. Né? Se tivesse interditado, ele não teria me falado alguma coisa, ou eu falado com ele, né, mais nada. Aí nós estranhamos como é que a prefeitura interdita e não sabe de nada. E mais, no dia 30 de novembro de 2018, em que o CT ainda, o terreno todo interditado ainda pela prefeitura, a gente fez a inauguração, mandamos convite para o prefeito e ele mandou representante. Meu Deus! Então, a prefeitura compareceu, né, a uma solenidade num terreno, né, numa instalação que ela mesmo tinha interditado. É claro que o prefeito não podia saber que estava interditado, senão ele não teria mandado representante numa inauguração que a própria prefeitura dele tinha interditado o terreno. Aí, na última audiência de instrução, em agosto do ano passado, a fiscal da prefeitura foi lá e ela foi inquirida, né? E você não achou estranho, né, essa interdição e tal coisa, no prefeito não saber? Ela falou, não, mas eu não tenho contato com o prefeito. Aí eu me perguntada, né, e você deu conhecimento ao seu superior imediato de que havia interdição? Ela disse não. E esse não é o procedimento. Ou seja, nem o superior imediato dela, isso daí eu não estou... Isso não é uma opinião, isso é uma informação, isso consta do processo. Né? Houve a audiência em agosto, está lá, está filmado, inclusive. Vocês querem ver se está filmado. Nem o superior imediato dela sabia. Né? Então, essa história de que estava interditado, né? Aí houve realmente multas, né? Que, por conta dessa interdição, eles soltaram algumas multas, né? Falaram em 33, na minha gestão foram 7. Né? Multa de R$500, R$600 e tal, né? Que o Flamengo pagou, né? Provavelmente porque estava naquela burocracia ali, eles estavam tentando negociar, não sei como,
né? E essa história toda aconteceu depois que eu já não era mais presidente. Então, eu não sei exatamente o que estava acontecendo. Mas então essa história das multas também é totalmente diferente do que falam. Porque as pessoas falam que houve multas do Ministério Público, não multa, né? Não é a função dele. Né? Multas do Ministério Público por conta dos alojamentos. Né? E não teve multa nenhuma multa falava de alojamento. A interdição não falava de alojamento. A prefeitura nunca falou de alojamento. E enquanto isso acontecia, por conta dessa ação civil pública que decorreu da nossa aquele documento em que a gente propunha não assinar o TAC por conta daquilo tudo que foi falado, aquilo deu origem a uma ação civil pública e o Ministério Público fez visitas frequentes ao Flamengo, de inspeção. Em todas as visitas, todas, até o final do meu mandato, né, só foram atestados progressos. Melhorou. Aí, né, agora recentemente apareceu no documentário também, diz que o último relatório apresentava um pequeno retrocesso em alguma coisa, só que isso daí não foi entregue ao Flamengo no meu mandato ainda. Entendi. Tá? Isso daí só foi entregue, segundo o processo, em fevereiro, às vésperas do incêndio. De 2019. O que mais me atingiu em relação a isso que você está falando, sobre o alojamento, e aí, que obviamente queria que você falasse também, foram sobre os e-mails de uma empresa especializada nisso, que ali atestou a questão do alojamento, da gambiarra, que até o repórter fala que a pior, alguma coisa definitiva, é uma gambiarra, né? Isso aí, deixa eu te dizer, eu não me lembro de todos os detalhes, só que isso daí só veio a público em 2020 ou 2021 por conta de uma apuração do UOL, uma apuração da imprensa. Né? Quem fez essa apuração não foi a delegacia, não foi a justiça, foi uma apuração do UOL. Aí o UOL apurou que teria havido, né, um relatório, né, atestando que havia irregularidades na instalação elétrica e que teria havido uma troca de e-mails dentro do Flamengo em que as pessoas acharam mais conveniente não fazer o reparo, porque já iria haver a troca. Isso, se não me engano foi o Marcelo Hellmann que é citado. Não sei, mas o fato é que isso daí eu não poderia tomar nenhuma atitude em relação a isso, porque quando isso veio a público, eu não era mais presidente. Eu ia fazer o quê? Eu acho que a partir do momento que veio a público, não só o Flamengo, como a Justiça, deveria ter investigado a fundo isso, para ver se efetivamente houve omissão, houve algum tipo de irregularidade. Né? Isso não consta no processo criminal? Não, nos e-mails, não né? consta no processo criminal. Entendi. Consta no documentário, deveria constar. Né? Ou pelo menos para as pessoas irem lá e dizer, não, isso é mentira, isso não aconteceu. Que houve uma denúncia, inclusive, de um se eu não me engano, não sei se foi a mesma ou foi outra, em que teria sido apurado que houve um diagnóstico de que precisaria ser feito um reparo, e o Flamengo foi lá, pagou o reparo, mas a empresa não fez. Então, alguém sugere que houve algum tipo de acordo, né, para um reparo de 8 mil reais, se eu não me engano. Né? Esse alguém sugere, alguém sabe, isso é muito complicado. Pois é, isso daí, né, se enquanto ficasse no alguém sugere e alguém sabe, a gente não vai saber. Isso teria que ter havido efetivamente uma investigação em cima para saber do que se trata. Agora, fala-se de uma troca de e-mails, né? Evidentemente que meu nome não está lá nessa troca de e-mails. Se tivesse, certamente teria aparecido no documentário, né? Sim. Não, concordo. Eu vi só que foi o Marcelo Hellmann mesmo, que ele recebe exatamente essa... Não sei se é consultoria a palavra certa, não quero acusar, o Marcelo... Não, eu só estou falando que ele foi citado ali no e-mail, né? Eu tenho o maior respeito por ele. Claro que eu não estou acusando. Né? Não sei se efetivamente ele se recusou a fazer o reparo, né? Mas não... Muito menos essa coisa de fazer acerto com a empresa para fazer para pagar o
o reparo e não fazer, né? Isso daí é coisa de ladrão de galinha, né? Não, assim, nenhuma intenção daqui é acusar alguém. A gente quer te ouvir e trocar uma ideia só. Para mim está bastante claro isso, né? Mas eu acho que tudo nesse processo tem que ser investigado. Mas tem que ser investigado bem, né? Sem nenhum tipo de conflito de interesse, sem nenhum tipo de incompetência, né? Então, eu vou sempre aplaudir qualquer iniciativa no sentido de ser rigoroso na apuração dos fatos. E Bandeira, aproveitando, você contou muito, né, sobre você acompanhar muito a base do Flamengo, tá vivendo ali o dia a dia dos garotos. Eu sei que é delicado, mas você chegou a ter algum tipo de contato com alguns familiares? Olha, eu tive no dia houve uma CPI, né, na Alerj, né, em que até aparece lá o meu depoimento na CPI. Eles não falam, né, talvez, não sei por que razão, né, que o relatório final Quer mais uma água? Quer mais uma aguinha, não? Não, tá aqui ainda. Tá ainda? O relatório final da CPI conclui que eu não tenho culpa. E quem te enche ali de água? Quero. É bom que é refil. Refil. A água aqui é refil. Mas Então, nesse dia lá na CPI, né, que eu fui prestar o depoimento e que aparece lá no documentário, tava lá os pais do Pablo Eduardo, né, que é o seu Edson, se eu não me engano, né? Eu lembro bem, ele estava tão emocionado no dia, né? Aí eu fui lá e efetivamente dei um abraço nele, né? Foi o único contato que eu tive assim direto, né? No dia do lançamento do livro da Daniela Arbex, eu fui lá, já tinha tido um contato prévio com ela, né? Fui lá, comprei o meu exemplar, peguei um autógrafo e estava lá também alguns familiares dos meninos, inclusive do goleiro, do Bernardo, do outro goleiro, né? Do Bernardo, eles estavam lá e os pais do Bernardo aparecem muito no documentário. Sim. Os pais do Bernardo são os que falam até da homenagem, acho que do Fluminense, né? Que isso, tem a carta. porque o pai é tricolor, né? E o resto da família é rubro-negra e tal. Eles estavam lá. Eu fiquei morrendo de vontade de falar com eles, mas você sabe como é que é? Você está há 5 anos nessa história. E aí você está sofrendo todo tipo de acusação injusta, né? Você abre ali a página de comentários, ou Twitter, não sei o quê, e as pessoas te chamando disso, daquilo. Até um perfil fake recentemente me acusou é uma coisa que ainda está sendo apurado na justiça, né? Então eu estou sendo vítima de um monte de coisas. Aí naquele momento você vê que era um momento em que as famílias dos meninos estavam sendo homenageadas, né? Num momento triste. Eu não sabia como eles iam me receber se eu fosse falar com eles. Aí eu preferi não se quiser falar. deixar um recado agora para eles, eu espero que eles estejam assistindo também, todo o nosso abraço. Se quiser deixar um recado? Não, isso com certeza, tá? Eu me arrependo porque eu depois fiquei pensando, né? Eu gostaria mas vai que, sei lá, um deles tem algum tipo de reação negativa, que eu acho compreensível, né? Você é acusado de um monte de coisa, o cara perde o filho, mas eu tenho a maior simpatia, né? E até hoje eu não consigo imaginar como é que é a dor de se perder um filho numa circunstância daquelas. Então, respondendo a sua pergunta, tirando, né, os pais do Pablo Eduardo, com os outros eu não tive contato pessoal, não, mas eles terão sempre a minha solidariedade. Eu acho, inclusive, que o Flamengo tratou muito mal essa questão. Assim, vamos seguir o assunto, mas aí, tirando até crachá aqui, tá? A falta do presidente do Flamengo naquele período ali, em todas as pós-reuniões ali do que aconteceu, realmente é muito impactante ver enfim, falta de empatia, o que aconteceu, mas do meu lado, o Lucas, como ser humano, eu acho que é muito pesado a ausência dele nessas situações. Vamos seguir aqui. Tem muito assunto ainda para falar. Por mim, a gente fazia parte 3, parte 4, parte 5. Mas eu queria que você falasse um pouco do teu trabalho como deputado federal. Tô sabendo do futebol moderno. Alguma coisa relacionada à modernidade no futebol. Modernização, perfeito. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O negócio é o seguinte, olha, eu entrei no Flamengo, né, encontrei aquela situação
que nós já conversamos aqui no início, né? E o que nós fizemos no Flamengo foi para resgatar aquele passivo ético e moral que existia no clube e para que o Flamengo pudesse passar a dar bons exemplos para 40 milhões de torcedores, né? Que até então só tinham os piores exemplos possíveis. A partir do momento que eu me elejo deputado federal, eu passo a me sentir responsável também, né, não só por 40 milhões, mas por 200 milhões de brasileiros que tem no futebol uma das coisas mais importantes das suas vidas, né? Principalmente, né, as crianças, os jovens, as pessoas mais humildes. Futebol é uma coisa muito séria, né? Deveria ser levado a sério. E eu acho que não é levado a sério como deveria. Então, acho que tem muita coisa que precisa melhorar no nosso futebol, a partir da modernização da governança, passando por uma série de outras coisas. Então, nós propusemos e conseguimos instalar essa frente parlamentar pela modernização do futebol brasileiro, que vai discutir, né, todos os aspectos ligados ao funcionamento do futebol brasileiro, onde a gente pode melhorar, em que a gente pode melhorar, né? E aí falar muito de categorias de base, falar sobre SAFs, falar sobre organização em ligas, falar sobre violência nos estádios, sobre manipulação de apostas, tudo isso vai ser assunto da nossa frente. Entendi. Nós estamos começando. Tivemos um evento agora, semana passada, no Morumbi, né, que foi o lançamento de um estudo que nós vamos fazer em parceria com a SIGA, né, que é uma aliança global pela integridade no esporte. E eu estou animado, acho que vamos poder dar uma bela contribuição. Bacana, mestre. Você falou de SAF, né? Eu queria a tua opinião breve sobre SAF no Flamengo e SAFs no Brasil. SAFs no Brasil, eu acho que nós já tivemos alguns casos, né? E a maioria dos casos, pelo menos os primeiros, foram motivados, né, pela ameaça quase que de dissolução dos clubes que partiram para esse modelo, né? Eu acho que no caso do Cruzeiro, do Botafogo, do Vasco, não tinha outra saída, tinha que partir para a SAF mesmo. No caso do Flamengo, eu sou totalmente contra. Tá? Nós não temos a menor necessidade de partir para transformação do Flamengo em SAF tão cedo. Bota aí uns 15, 20 anos aí pela frente, nós não vamos ter. Nós conseguimos fazer o nosso dever de casa, transformamos o Flamengo de uma organização desrespeitada num clube cidadão, sem precisar virar SAF. Sim. Não vejo motivo. Vamos fazer uma SAF para construir um estádio. Não precisa. Gente, isso é conversa, né? É ano eleitoral, né? Isso é conversa, né? Isso aí o Flamengo, até se nós chegarmos à conclusão de que o Flamengo precisa construir o seu estádio, ele pode construir sem vender o clube ou parte do clube para terceiros. É perfeitamente possível. Voltou esse embate, né, do estádio agora? É ano de eleição, não sei se é por isso ou não também. Mas voltou esse embate que foi mandado para a Caixa, acho que a Caixa aceitou alguma coisa, enfim. Nessas horas aparece muita coisa aí. Eu, particularmente, sou contra que essa coisa de estádio do Flamengo seja matéria de disputa eleitoral. Acho que... todo ano, né? Todo ano de eleição tem isso. Pois é, se o Flamengo tiver que partir para a construção do seu estádio, né, eu acho que se o Maracanã continuar sendo... continuar sendo gerido do jeito que está, e com esse edital péssimo que está aí na rua, eu acho que sim, o Flamengo vai ter que partir para um estádio, né? Mas aí tem que ser um projeto, não pode ser um assunto de governo, tem que ser um assunto de Estado, da nação rubro-negra, né? Tem que estar todo mundo unido para tentar ver qual é a melhor solução, como vai fazer, quanto vai custar, quem serão nossos parceiros, em quanto tempo vai ficar pronto, né? Qual é o modelo de estádio, qual é o tamanho, tudo isso daí tem que ser discutido amplamente. Não pode ser, né? Eu me consideraria um irresponsável, por exemplo, se eu fosse candidato a presidente do Flamengo, não, votem em mim porque eu vou construir um estádio. Já tem a planta aqui, olha como o vídeo é bonito. Muita gente faz isso. Inteligência artificial, nossa. Photoshop para qualquer negócio. Um urubu grandão na frente. Isso, pois é. Mas assim, você falou do Maracanã, né? Tem também polêmica recente sobre essa concessão, esse edital, Maracanã para todos, essa questão do Vasco.
E que parada é essa, cara? Como é que o Flamengo tá lidando com isso em relação a... O Ricardo também, e a gente trocou uma ideia com o Ricardo também, em breve a gente vai falar com o Ricardo Henriquesen. E ele fala muito sobre esse edital, do quanto é bizarro pro Flamengo. Não, é péssimo, é ridículo. Não só ruim para o Flamengo, era ruim para o contribuinte do estado do Rio de Janeiro, que é o dono do Maracanã. O Maracanã é um estádio que tem 74 anos, vai fazer agora aí, e sempre foi maltratado, mas sempre sobreviveu graças ao movimento financeiro provocado pela torcida do Flamengo. Então, e a torcida grita, assim, com justa razão, de que o Maraca é nosso, Então, eu acho que se houvesse um edital bem feito, para concessão no Maracanã, de longo prazo, mas longo prazo mesmo, não é 20 anos, e um edital que permitisse ao vencedor da concessão ter segurança econômica, segurança jurídica para fazer as modificações que são necessárias, aí sim eu acho que o Flamengo poderia pensar em ter o Maracanã como seu estádio. Mas com esse edital que está aí, pode esquecer. Porque aí vai ter... a impressão que dá é que eles querem que volte a Suderge, que querem que o Maracanã volte a ser palco de política com P minúsculo. Isso não faz o menor sentido. Se for para isso, o Flamengo constrói o seu estádio e joga no Maracanã de vez em quando. Bandeira, aproveitando essa questão até da torcida como um todo, para incluir mais o torcedor rubro-negro, de forma geral, porque tem essa discussão do sócio-torcedor, houve até alguns boatos de que seria pensado em deixar a Norte e a Sul como se fosse a antiga geral, tornar um setor mais popular no Maracanã. Você acha isso viável? E aí, só emendando uma segunda pergunta, é possível também adaptar o sócio-torcedor para ter um plano que seja mais barato, mas que viabilize a entrada do torcedor mais humilde do Flamengo no estádio? Trazer de novo, essa galera mais humilde, que saiu. Não tudo tá no isso eu acho que a gente tem que levar em consideração, não só para o Maracanã, mas como para um futuro estádio do Flamengo. Eu particularmente sou de opinião que esse estádio deve considerar o tamanho da torcida do Flamengo. É claro que nunca vai conseguir um estádio para 40 milhões de espectadores. Caraca, que estádio grande esse. Não, pois é. Um prédio. Mas eu acho que o estádio do Flamengo deve ser grande o suficiente para permitir que a gente tenha uma área dedicada como se fosse a antiga geral, para o torcedor mais carente, que tem dificuldade de ir, ainda por cima levar a família para ver o Flamengo jogar. Cara, o tempo passa rápido quando o assunto é bom, quando o papo é leve. A gente tem um monte de coisa para fazer ainda aqui. Mas assim, uma dúvida. Agora falando de lado torcedor também, É muito difícil de separar do lado torcedor, porque você é um cara que é muito ligado à política do Flamengo, na história, digamos assim. Mas o que você tem achado do trabalho do Tite esse ano? 2024, o Flamengo vem para as cabeças de novo? Você acha que dá para ganhar tudo? O que você acha? Acho que dá. Quer dizer, eu tô otimista, E eu sempre fui fã do Tite, acho que ele sempre fez um excelente trabalho, no Corinthians, na seleção. E eu acho que desde que ele chegou no Flamengo no final do ano passado, ele vem fazendo um trabalho muito bom. O Tite é muito bom, não só assim, um treinador dentro de campo, nos aspectos assim, táticos, mas ele é muito bom nessa coisa da gestão do elenco. Do grupo ali, que era uma coisa que o Flamengo estava precisando. O Flamengo, ano passado, por exemplo, ele tinha um melhor elenco, disparado. Tinha dinheiro em caixa, mas não ganhou nada. Por quê? Alguma coisa errada estava acontecendo, provavelmente vindo de cima. E o Tite é um cara que consegue blindar esse tipo de coisa. Com certeza com ele não vai acontecer nada parecido com aquela agressão que o Pedro sofreu. Um patrimônio do clube, um dos maiores noves de referência do mundo. Teve o suco do Gerson também na Varela. Mas não dá para comparar, tá? Não, claro. Errado, Só tô falando de conflitos ali dentro que com o Tite... errado, mas um atleta do Flamengo, que por acaso é um jogador fantástico, a nível internacional, mas podia ser um perna de pau. Ele ser agredido por um membro da comissão técnica e não acontecer nada, é uma vergonha. E a consequência que isso tem dentro de campo foi o que a gente viu. Com o Tite
duvido que isso aconteça. Tô contigo. Eu também duvido. Mas assim, Flamengo milionário hoje em dia, em relação a finanças, é o maior clube do Brasil. Se eu não me engano. Acho que é o maior clube do Brasil em relação a finanças. E aí tem a questão do grande ídolo Gabigol, do Flamengo. A renovação do Gabigol. Corinthians, o Corinthians tá aqui com o Gabigol. Sempre tem isso, né? Sempre tem uma Tem conversa. aquela paradinha, o Corinthians vai trazer o Gabigol vai renovar, salário muito alto. O que você pensa sobre isso? Renovação do Gabigol. Rapaz, outro dia eu fui responder essa pergunta num programa aí que tinha umas imagens passando. Aí ele me fez a pergunta e tava passando lá o jogo do Gabigol contra o River Plate. Eu falei, isso é sacanagem. Tá Agora tu tá me induzindo, pô. Pois é. Peraí, vamos botar aqui os gols. E aí, o que você acha? Não, o Gabigol, ele tá agora marcado eternamente na história do Flamengo por conta daquele ano de 2019. Sim. Né? Evidentemente que ele é um atleta que é fora de série, caiu no gosto da torcida, as crianças adoram, né? Você não vê uma criança na rua que não faça lá hoje tem gol do Gabigol, aquelas coisas, né? E então eu torço muito para que o Gabigol se acerte com o Flamengo e consiga ficar lá e volte a jogar o que jogava em 2019. Né? E aí, você acabou de dizer que o Pedro é fantástico. É fantástico, né? Mas não é melhor ter dois fantásticos do que ter um só? O problema acho que o Tite não joga com os dois. Em nenhum momento ele vai jogar com os dois. Sei, de repente Será? pode jogar. O Dorival não jogava? O Dorival jogou com os dois. O que você achou Mas isso aí da eu demissão dele, do Dorival? do Flamengo? Eu achei péssimo, né? A gente poderia ter ganho o Mundial. Sim. Mas o Dorival jogava com os dois. Acho que em eventual, né? Num momento assim, de repente, o Tite pode achar interessante, né? E mais na frente treinar alguma forma de jogar aí que os dois possam já sair jogando juntos. Não sei, eu também não... eu falo muito como torcedor, né? Eu como dirigente, como presidente que eu fui, eu nunca me meti em escalação. O problema é do técnico, né? É. Quanto mais dor de cabeça pra ele, melhor o teu trabalho, digamos assim. Nesse Não, caso é e uma dor de cabeça boa. E eu sou a favor da profissionalização total. Imagina, né, se presidente ou dirigente vai dar palpite na escalação, né? Isso aí eu sei que tem muita gente que faz, mas eu acho totalmente errado, né? Mas agora, eu estou aqui, não sou nada, né? Vocês estão me perguntando, eu estou falando como torcedor. Como torcedor, e essa é a nossa ideia mesmo. É. Como torcedor, um camisa 10, que eu sei que tem uma boa relação contigo, que chegou no teu período, Diego Ribas. Como é que é a tua relação com ele? Como foi nesse momento? Eu acho um excelente atleta, né? Acho que deu uma contribuição excelente para o Flamengo. E é uma pessoa mesmo fora de campo, assim, que é fora de série. Eu cheguei a presenciar, assim, em episódios em que o Diego deixou marcado lá a liderança dele, né? Então, acho que ele foi muito positivo para o Flamengo, tanto dentro de campo quanto fora de campo. E é outro que vai estar marcado na nossa história aí. Dá uma ajuda pra gente, Bandeira. A gente tá querendo ele aqui. A gente quer o jabá pra chamar o Diego. Vem, Diego Ribas. Fala assim, Diego Ribas. Vem! Vem, Diego Ribas, pra cá. Dá uma ajuda aí depois, quando a gente postar lá a collab. Aí fala assim, Diego, vai lá no Basticast trocar uma ideia. Não, ele vem. Ah, moleque. Aí ele sim, vem. pô. Você foi um recado. Você foi intimado a vir, Diego Ribas. Não, muito tempo que eu não falo com ele e tal, mas... Um ótimo motivo para dar uma ligada. Vamos almoçar junto. Vai no pô. Basticast. Você foi também. Os caras são gente boa. Vamos fazer uma brincadeira, jogador? Bora. O Basticast vai fazer tanto sucesso que todo mundo vai ficar sabendo. Meu Deus, abençoa essas Pô, palavras, aí meu sim. pai. Olha só. A gente tem uma brincadeira então, Bandeira, pra gente dar uma finalizada, que se chama Bate-Volta. É bate-volta, a gente quer trazer pro Basticast, né? A gente vai te falar uma palavra, uma frase, e aí você responde com a primeira coisa que vier na tua cabeça. Uma coisa rápida assim, mas obviamente, ai, meu Deus, eu preciso falar uma palavra só. O Celso Barros veio aqui também, ele participou, ele brincou, pô, eu não sei se vou conseguir, meu Deus, e foi super de boa. A gente só vai te falar uma palavra, uma frase, e aí você fala uma coisa que vem na tua cabeça. Manda. Vem. Vamos lá, jogador, começa aí até esse aqui, ó. Começa até esse aqui, Opa. e eu venho pros de baixo. Show de bola. Vai lá, mete o... Então, vamos lá, só me passa isso aqui que eu Não, pô, aqui é a primeira aqui. Ah, beleza. Flamengo. Paixão. Gabigol. 2019. Rodolfo Landim. Fazer o quê, né? Poderia ser
Poderia ter uma opinião positiva, mas a história não me deixa. Zico. E o ídolo maior? Maracanã. Minha casa. Estádio próprio do Flamengo. Um sonho. Arrascaeta. Cracaço. Bruno Henrique. Cracaço. Diego Ribas. Cracaço. Meu maior rival é... Isso é difícil, hein? Sabe o que seria dado se você falar assim, o próprio Flamengo? Tá ligado? Você melhorar. Rapaz, a segunda maior torcida do Brasil é a torcida de quem torce contra o Flamengo. São os anti-rubro-negros. Tá aí o meu maior rival. São os anti e os falsos rubro-negros. Você fez um que eu achei estranho, mas achei diferente. Minha maior conquista no Flamengo foi? Minha maior conquista, claro, como torcedor, foi o Mundial lá em dezembro de 81, que ficou marcado na história. Minha maior conquista na vida. Minha família. A presidência do Flamengo é? É uma missão. Pergunta das palmas, rapaziada. Fechamos o bate-volta. Viu? Passou ileso. Foi de boa, não foi? Foi, tranquilo. Bandeira, mais uma vez, 1 trilhão, um quadrilhão, um zinzilhão de obrigado. Pra mim, você é uma referência. Aqui no off, eu trouxe aí as contas pra você me dar aquela força. Você disse que é fácil? Então, já imprimi todos os boletos. Aí eu vou te mandar pra você me ajudar com a consultoria. Tem aquela piscina tua lá, vê a conta da SEDAI também. Então, ali na minha casa não é a segunda, é a primeira mais cara. Ah, então. A água, enfim, tem... Eu preciso de tanta ajuda financeira que tu não tem nem ideia. Eu acho que é mais difícil do que o Flamengo, hein? Corta as despesas e paga tudo direitinho lá no Ah, PC. Bandeira. Você demorou 6 anos pra fazer isso no Flamengo e pra mim é fácil. A minha é pior que a do Flamengo. Não é fácil, né? Mas tem que Não, eu tô brincando. Tem que cortar na carne. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pela participação. Eu tô feliz demais pelo papo. Gostou do papo? Muito bom. Pode me chamar que eu volto outro dia. Diego Ribas. Não, pode me chamar. Eu venho antes do Diego. E ele vem também. Aí, Não sei. Não, fala que vem. Jogador, foi absurdamente incrível fazer esse podcast contigo. Se despede aí da galera dos Canaries também. brigadão a todos aí que acompanharam e foi uma honra estar aqui com vocês. Ele torcedor do Norwich também. Conhece o Norwich da Inglaterra? Não, é só de nome, né? Eu nunca vi jogar, não. É bom? É bom. Esse ano leva a Champions. É Championship. É mais ou menos. É por aí. Rapaziada, esse foi mais um Basquecast. Se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, comenta, curte. Eu quero a opinião de vocês, tem muito corte tirado. Já, ó, Celso Barros, Maíra Ruas, Alfredo Sampaio, João Mércio teve aqui também da Flá TV. É muita gente tirada que já participou e vai participar. Tamo junto e até a próxima.